Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Hoje eu fui levar algumas coisas, levar um biscoitinho de presente para minha avó, Dia das Mães, né? Eu fiquei a 3 metros, fiquei longe dela, fui levar esse presentinho para ela no Dia das Mães, um momento tão difícil de quarentena, eu sempre respeitando o isolamento, mas luva, máscara e tudo mais. Aproveitei e vim aqui matar um pouco a saudade do Ninho do Urubu, onde eu trabalho diariamente trazendo as notícias do Flamengo para vocês. E então queria também, para quem não viu mais cedo a nossa mensagem, né, de Dia das Mães, feliz Dia das Mães para todas as mães dos rubro-negros que estão assistindo, ou não rubro-negros, né, que estão assistindo, as mamães desse nosso Brasil, desse nosso Mengão. Então, seguinte, nenhum dos funcionários que vão trabalhar nesse retorno, ao possível retorno aos treinos do Ninho do Urubu, foi contactado ainda. Então não há uma certeza de que amanhã nós teremos treino, até porque o isolamento foi estendido até o final de maio e o Flamengo contava com o final desse isolamento para poder marcar o treino amanhã. Então, o que se falava era que também que podia dificultar era um lockdown, e até o momento nenhuma informação sobre lockdown aqui nessa área. Porém, a gente sabe que o isolamento foi estendido até o final de maio e isso dificulta um pouco esse retorno aos treinamentos. A gente fica aqui aguardando, né, notícias e sempre apurando para trazer para vocês, mas a informação desse momento é que não teremos treino na segunda-feira, nessa segunda manhã. A gente sabe que as notícias sempre estão mudando, mas a informação de momento é essa, tá? O Flamengo se respaldava, o departamento jurídico se respaldava para um possível retorno. A gente sabe que Fluminense e Botafogo são contra esse retorno. O Flamengo e mais 13 clubes, incluindo o Vasco, assinaram o termo para esse retorno, mas Fluminense e Botafogo não querem, e também tem essa questão da extensão do isolamento social. A gente, com compromisso de trazer notícias aí para vocês, a gente trouxe com exclusividade, em primeiríssima mão para vocês, no Twitter, a informação sobre o Arrascaeta. Georgian de Arrascaeta, o nosso jogador do meio-campo ofensivo, sensacional, o cara que eu tenho aí como um grande ídolo junto com o Everton Ribeiro ali no meio de campo. Ele estava no Uruguai, era para ter chegado na quinta-feira, teve uma conversa, estava conversando diariamente com o Marcos Braz, os dois conversavam diariamente enquanto ele estava no Uruguai, e foi acordado entre Marcos Braz e Arrascaeta. O Marcos Braz consentiu mais 2 noites, talvez até pelo Dia das Mães, para ele ficar um pouco mais, pelo menos um dia do final de semana a mais com a família. O Marcos Braz consentiu mais 2 noites para ele, então ele, ao invés de vir na quinta, ele veio ontem. Chegou ontem no Rio de Janeiro, então Georgian de Arrascaeta já está no Rio de Janeiro, aguardando as diretrizes para um possível retorno aos treinos. Então agora vamos sobre informação de mercado. A gente que tem os garotos nossos sempre no foco dos times de fora, agora tem um novo garoto que virou foco de clubes da Europa. A gente tem aí o lateral esquerdo Ramon, 19 anos, segundo a matéria do jornal A Bola, o mesmo jornal lá da Irene Palma, minha amiga jornalista portuguesa. Eles falam boa estatura, 1,79 m, com escola, dado que percorreu quase todas as etapas de crescimento no Flamengo, ou seja, passou por todas as fases, né? Todas as partes da categoria de base do Flamengo, está na lista de jogadores que podem interessar ao Benfica. Isso, segundo garante uma fonte bem informada que passou para o jornal A Bola. Então eles recolheram informações sobre o jogador, né? No caso que é um jogador promissor e que vai ser um dos nomes presentes na lista de potenciais alternativas a Grimaldo, lá no Benfica, né? Embora sempre numa perspectiva de médio a longo prazo pelo resultado do jogador. É um jogador que é considerado com um valor no Flamengo até de Jorge Jesus. Jorge Jesus considera ele um garoto de futuro, já teve algumas experiências e presenças em 4 jogos aí na equipe principal do Jorge Jesus.
Mas em janeiro, quando, no caso, as estrelas do Fla, os jogadores do elenco principal, estou olhando a matéria aqui do Jornal A Bola, tá? Eles chamam de estrelas. Os jogadores do elenco principal não estavam disponíveis para disputar o Campeonato Carioca, ele estava jogando e sendo titular. Eles deixam claro que só nessa situação é que estava sendo mais usado, mas ele também foi utilizado pelo Jorge Jesus já, tá? Então, é uma possibilidade aí o nome do Ramon, o Flamengo, que já tem jogadores como o Yuri César cogitados, o Lincoln, que foi cogitado no Lokomotiv, mas o próprio Lokomotiv desmentiu, fez uma brincadeira no Twitter, meio que desmentindo a informação inicialmente trazida pelo Globo Esporte, e a gente também buscou informações e tudo mais. Pode ser uma informação que, no caso, veio do empresário do jogador, mas o Lokomotiv tinha desmentido. Mas o Flamengo, então, que tem o Lázaro também sendo sondado, o Yuri César, os garotos da base do Flamengo, todos, no caso, nessa base vencedora, chamando a atenção dos clubes do exterior. Uma outra situação importante para a gente falar aqui no nosso vídeo é que a Conmebol espera que a volta da Libertadores seja em setembro, tá? Notícia essa que veio através do jornal Olé. Então nós devemos ter a Libertadores voltando em setembro e eles trabalham com a hipótese da final ser jogada apenas em 2021, em janeiro, se necessário, tá certo? E a segunda é de que não haverá um Mundial de Clubes em dezembro. Eles não falam se haverá um Mundial depois. Importante a gente saber se vai ter ou não um Mundial, até porque é uma das metas do Jorge Jesus, é uma obsessão do Jorge Jesus o Mundial de Clubes, né? Então, se tiver o Mundial de Clubes, é mais uma situação, mais um atrativo para o Jorge Jesus assinar com o Flamengo essa renovação que ainda está pendente. E aí, então, o Flamengo, sabendo que a Libertadores deve acabar somente em janeiro e que o Mundial de Clubes não será em dezembro. Acredito eu, ou não vai ter o Mundial, aquele de Doha, ou fica para o ano que vem, se arrumarem data, ou, na pior das hipóteses, só vai ter Mundial aquele que seria em 2021, o de 24 clubes, e eles vão esperar por esse Mundial, e a vaga na Libertadores vai para esse Mundial aí de novo, o Flamengo que já tem vaga conquistada em 2019. Passar para vocês aqui a matéria que o Vene Casagrande publicou sobre o Sport ter enviado uma notificação extrajudicial ao Flamengo questionando o pagamento por René na renovação de contrato. E, na verdade, é uma situação aí meio complicada da gente entender, mas que, segundo o Vene Casagrande, era uma questão que o Sport tinha 50% e a MP Eventos tinha 50%. O Flamengo comprou os direitos do René do Sport, 50%, e depois, após os títulos de Libertadores e Brasileirão, o Flamengo renovou o contrato com o René e, na renovação, o Flamengo acabou comprando mais 25% dos direitos que eram da MP, ele comprou da MP, então ficaria com 75%. E aí teve essa nova porcentagem, então, que foi adquirida, que pertencia, como eu falei, à MP Eventos, e aí o Flamengo pagou, na época, um valor aí de 5,6 milhões nessa extensão, né, de contrato com o René. Isso foi divulgado, inclusive, no balancete do clube. E aí, agora, no dia 22 de abril, segundo o Vene, o Sport Recife entrou com uma notificação extrajudicial. E aí, querendo esclarecimentos, é óbvio que eles querem entrar com processo contra o Flamengo, já estão fazendo uma notificação extrajudicial com esse interesse, né? Falando o seguinte, que a ideia do Sport é ter essa resposta, porque lá consta que o Sport está com um dos credores no balanço do Flamengo. Ou seja, eles querem explicações sobre essa situação. Será que o Sport está querendo dizer que o Flamengo tinha que pagar a ele e não ao MP? Até porque após esse contrato anterior, a FIFA teria acabado com essa questão, não poderia mais ter esse rateio, né, de direitos federativos de jogador. Olha só, conversei com uma fonte do Sport e essa fonte garantiu que o Flamengo tem todos os documentos necessários para comprovar essa situação, para esclarecer esse processo. A mesma fonte também disse que a MP Eventos também tem todos os documentos assinados tanto em 2014 quanto em 2017. A fonte ainda disse que isso só está acontecendo porque todos esses acordos feitos com o René e a MP Eventos foram feitos na gestão anterior do clube. E aí, o departamento jurídico do Flamengo não respondeu ainda ao Sport,
mas o Flamengo está dentro do prazo aí de responder essa notificação extrajudicial e também vai acabar enviando os documentos aí explicando essa situação toda. Estranho o Sport querer se meter nisso aí se ele não tinha direito, né? Se ele tinha já os 50% eram dele, o Flamengo está acertando o restante da parte ali, que era a parte que pertencia à MP Eventos. O Sport não tinha nada que se meter nessa questão, mas eles estão querendo se meter, é problema deles, né? Uma última coisa para a gente falar aqui sobre a questão de árbitros, né? Porque tá dando uma polêmica danada, porque os árbitros ficariam desprotegidos com relação ao retorno do futebol, e aí teria que se acertar, pelo menos as federações teriam que acertar uma situação que resguardasse mais os árbitros, porque, por exemplo, mesmo que eles digam que foi numa partida Flamengo e Fluminense que ele contraiu, né, vocês sabem o que. Aí, pô, tá, beleza, deu positivo e tal, eles vão querer falar que não foi culpa da partida, não foi trabalhando porque o árbitro não tem contato com os jogadores, que nem jogador com jogador, o árbitro fica mais afastado. Então, para o árbitro é complicado, ele teria que ter um seguro especial para essas partidas. Lembrando que na Coreia do Sul já voltou o futebol sem esses problemas, mas aqui estão levantando essa situação como uma questão que os árbitros ficam desprotegidos pela lei e tudo mais. Bem, a gente espera que eles resolvam tudo isso para que a gente possa amarrar tudinho para a hora que voltar tudo certinho, né? Eu vou convidar vocês a se inscreverem no canal, compartilharem sempre o vídeo. Torne-se membro também, cara. Muito importante que você ajude o canal. Tem o clube de membros, tem o clube VIP, tem o clube semi-VIP. Os links estão aí na descrição, no comentário fixado, junto com o link também do relógio do Rafinha. Lembrando vocês que você que quer comprar o seu produto oficial, inclusive a máscara do Mengão, o Bico do Urubu, vamos vencer mais essa, nas lojas oficiais online, loja.flamengo.com.br, espaçorubronegro.com.br, você pode adquirir utilizando o cupom PAPA e você tem 5% de desconto com o cupom PAPA, tá certo? Lá tem álcool gel, eu saio com o meu álcool gel aqui, tá no bolso, tem a máscara, tem os novos mantos chegando, inclusive o manto Jogo 2 chegando no dia 14, mas essa semana que teve pré-jogo lançada, novo manto de goleiro, então muita coisa bacana para vocês.